Hoje com o pastor Joseph Prince. Um homem mendigo que vivia nas ruas da cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Correu da polícia, esse mendigo correu da polícia, que levava para ele notícia de uma herança de 6 milhões de dólares. Ele era um mendigo e quando viu a polícia, ele fugiu. Mas a polícia o procurava para dizer que ele tinha uma herança de 6 milhões de dólares. Isso aconteceu na Bolívia. Thomas Martínez, com 67 anos, aparentemente pensou que a polícia tinha ido prendê-lo por causa do seu vício de álcool e drogas. O homem desapareceu completamente, fazendo com que a mídia em 2000 falasse sobre ele como um novo milionário que não sabia da sua fortuna. A herança tinha sido dada ao Sr. Martínez por sua ex-esposa, a senhora Inês Galhardo Oliveira, que herdou toda aquela fortuna de alguém da família. Ela, na verdade, não o tinha culpado por tê-la deixado anos atrás. E quando esta história foi liberada, este homem ainda não foi encontrado. Eu não sei se ele sabia dessa fortuna e não queria voltar para a esposa, ou, sei lá, mesmo assim. Você entendeu, não foi? Vamos lá. Mas olha bem, é possível que você vê o policial, que é uma figura de autoridade, muitas pessoas também olham para Deus como uma pessoa de autoridade. Mas as autoridades naquele caso, os policiais, não estavam indo a ele para culpá-lo de algo, para prendê-lo por um crime e deixá-lo encarcerado por causa de um crime, certo? Depois que ele fosse julgado. Mas o fato é que, quando ele viu a polícia, fugiu. Quantos crentes agem assim? Quando Deus se aproxima deles, eles correm. Quando Deus quer, dá para eles a herança deles. E tudo que ele é para eles. É triste, porque isso acontece no corpo de Cristo. E olha, a palavra que escuto no meu espírito é que ainda há muita terra para possuir. Ainda tem muita terra para possuirmos. E não estamos tomando posse da nossa herança. E aqui está dizendo que todo o tempo que o herdeiro é menino em nada difere do servo. Então, você sabe que até um escravo pode dirigir o carro do Senhor. Mas o herdeiro verdadeiro, enquanto ele for um menino, e a palavra menino é napios no grego, que quer dizer uma pequena criança, não pode dirigir o carro do seu pai. Porque é uma criança. Amém? Não porque ele é mau, mas é uma criança. E aqui diz que está debaixo de tutores e curadores, próximo verso. Assim também nós, e aqui está falando do povo judeu. É Paulo dizendo, até nós, quando éramos crianças, ou nepios, pequenas crianças. Ele está falando do tempo do Antigo Testamento. O tempo de Moisés, o tempo quando atravessaram o Mar Vermelho, o tempo quando eles estavam no Monte Sinai recebendo os 10 mandamentos. Eles eram nepios, eram crianças, mesmo eles sendo filhos de Deus. A Bíblia até mesmo descreve o povo de Israel como filhos de Deus. Do Egito chamei os meus filhos, mas os que realmente nasceram de novo são todos nós hoje. Até o judeu tem que nascer de novo. Mas, de uma certa forma, eram nepios. E por isso tem um ritual onde eles adotam o seu filho que é biológico, é filho dele, carne e sangue. Adoção para nós é adotar o filho de alguém, mas não sua carne e sangue. Amém? Para se tornar seu filho, mas na mente do judeu, quando fazem o bar mitzvah, é sua carne e sangue sendo consagrado ou adotado como filho da lei. Bar, que quer dizer filho, mitzvah, lei. Filho da lei. Dali em diante, ele pode participar como adulto de todas as atividades judaicas. Ele é visto já como um adulto. Ele pode até casar com a idade de 13 anos para o garoto e para a menina 12 anos. Bar mitzvah. Eles têm esse ritual. Da mesma forma, Israel são considerados meninos e precisam nascer de novo e se tornarem filhos. Vocês entenderam? E o que aconteceu foi isso. A Bíblia diz que na plenitude, assim também nós, quando meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. A palavra rudimento aqui, por favor, não fique pensando sobre coisas ruins, coisas sujas e algo assim. Essa palavra, que é a palavra estequion aqui, é a palavra para leis e regras. Estávamos debaixo das leis e regras, literalmente estequion é como se fosse o ABCD do idioma, o começo de tudo. Amém? Os 10 mandamentos. Pensamos que estudar, então, os 10 mandamentos é algo profundo, quando na verdade é só o ABCD.
Amém? Para Israel. Estavam aprendendo o ABCD, mas vindo a plenitude dos tempos do Cronos, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Viu isso? Não permita que essa palavra adoção entre no seu coração como se não fôssemos filhos, porque nós somos filhos. A Bíblia diz que nascemos de Deus. Como no Bar Mitzvah, eles pegam sua carne e sangue e fazem então esse ritual do Bar Mitzvah para se tornarem filhos. Não são mais meninos, mas agora filhos. E essa palavra adoção nem está na Bíblia. É uma palavra só. Huios, que é filho. Huasteisia, que é na verdade colocar como filho. Colocados como filhos. Amém? Somos agora filhos. Não somos mais meninos. Todos vocês que nasceram de novo na conferência de jovens, amém? Vocês agora são filhos de Deus. Tem um crescimento espiritual ali, eu sei disso, mas no contexto de Gálatas não está falando desse crescimento. Crescimento espiritual está nas epístolas de João, mas aqui fala de outro crescimento, amém? Crescimento, como no livro de Hebreus, toda palavra sobre santidade ali não está falando da sua santidade na experiência, a santificação no dia a dia. Isso é verdade, isso está em Pedro. Mas quando lemos o livro de Hebreus, santificação é sempre uma posição. Está me ouvindo? Você entendeu? Da mesma forma, aqui quando você nasce de novo, você é filho. Pode pegar o carro. É tudo seu. O que você quiser. Diga para alguém que está do seu lado o seguinte: eu sou um filho de Deus. É assim que Deus te vê. Você é filho. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos continuar lendo. E aqui diz: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, também herdeiro de Deus por Cristo. Esse espírito de seu filho é muito importante, porque tem pessoas ensinando que devemos orar com outro espírito. Só oram para Deus. Podemos orar a Deus e chamar Deus de El Shaddai, não tem problema algum. Você pode chamá-lo de Elohim, não tem problema nenhum, eu ensino sobre isso. Mas o nome que Jesus revelou foi Pai. Quando você vai a Deus e diz Pai, você está no espírito certo. Jesus ensinou aos discípulos a oração do Pai Nosso. E tenho certeza que depois do sermão das bem-aventuranças, ele ensinou a oração do Pai Nosso, eles oraram isso todos os dias. Porque pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Certo? E o Senhor os ensinou. Está me ouvindo? Certo? Mas depois, no cenáculo, Jesus disse: até agora não pediste nada em meu nome. Expulsaram demônios em seu nome. Fizeram milagres incríveis em seu nome. Mas o que Jesus disse quando disse: até agora não pediste nada em meu nome? O que pedires ao Pai em meu nome, ele vos dará. O que ele quis dizer com isso? Naquele dia nada me pedireis. O que pedires ao Pai. Ele está falando de um novo tipo de oração, que eu não tenho tempo de falar agora neste culto, mas eu gostaria que você soubesse que, com cada dispensação, até as orações mudam. O jeito como você ora é muito importante. Se quer a resposta de Deus hoje? Se fosse no tempo de Elias, eu oraria assim: ó Senhor Deus de Abraão. Amém. De Isaac, de Jacó. E eu vejo cristãos orando assim. Talvez para impressionar os outros, ou para mostrar que amam a Israel. Não tem que fazer isso para mostrar que ama Israel. Amém. Não tem problema de vez em quando orar Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas, olha, honestamente, se você ora assim no espírito do Antigo Testamento, você não terá resposta. Mesmo orando ao Deus verdadeiro. Por quê? Deus quer que saibamos que somos seus filhos e Ele é o nosso Pai. E o Espírito de seu Filho deve ser revelado quando oramos. Está me ouvindo? As pessoas tentam receber bênçãos no tempo presente, na nova aliança, com o Espírito do Antigo Testamento, de escravidão. Não pode. E escravidão ali tem a ver com medo de Deus. O contexto é muito claro. Filhos e filhas de Deus. Quando você ora, como você chama Deus? Pai. E Jesus disse: eu os guardei em teu nome, revelei a eles o teu nome. Eu dei a eles o teu nome. Guarda-os em teu nome. Quanto mais falamos do Pai, isso traz proteção. Amém? Nos faz sentir como família, como amados. O Pai e a sua maravilhosa família. Amém? Eu te perdoo porque você é da minha família. Está me ouvindo? Olha, a igreja gosta de herança, é tudo sobre herança.
Estamos falando de herança. E aqui fala de herdeiro. Sabe? Aqui diz, não somos mais servos, mais filhos. Depois, herdeiro de Deus. É tudo sobre a herança. O diabo não quer que você aprenda isso sobre graça e também sobre o espírito de filho, porque isso fala de herança. Ele quer controlar totalmente a terra. Ele quer controlar as coisas deste mundo. Ele quer controlar todo este mundo. Foi o seu desejo desde o início ser como Deus e governar toda a terra. Mas agora Deus tornou a todos nós herdeiros de Deus. Ele nos vê como filhos. Olha, aconteceu agora mesmo. Alguns receberam cura. Isso é parte da sua herança. Está me ouvindo? Tem algo muito interessante que aconteceu comigo há anos atrás, quando eu estudava e fazia perguntas que ninguém fazia. E estudei coisas que ninguém queria saber. Anos depois eu descobri que as perguntas que eu fiz e que foram respondidas, Deus as revelou no tempo certo. Sabe, eu fazia muitas perguntas e uma delas era sobre Josué e Caleb. Vemos esses dois tipos comparados o tempo todo. Por exemplo, em Hebreus, você viu a ordem, Gideão e Baraque. Certo? E você vai ver que não está cronologicamente correto. Não é? Deus fez isso a propósito. Não vou falar sobre isso hoje, mas quero que você saiba que tem dois tipos de cristãos. Dois tipos de cristãos. Número 1, temos Abraão, o homem de fé, e temos Ló. E a Bíblia fala de Ló, este homem, Ló, o seu sobrinho, que era perturbado. Deus o chamou de justo, diga justo. Não só Abraão era justo, certo? Os dois eram justos pela fé. Até Ló era justo. A Bíblia fala que ele era um homem justo, que afligia a sua alma justa. Deus o chama de justo. Ele era justo pela fé, certamente pela fé. Amém? E Abraão também era. Abraão era justo pela fé. Mas um foi derrotado e o outro vitorioso. Quando o fogo veio para destruir Sodoma e Gomorra, destruiu tudo que Ló tinha. Porque Ló estava no lugar errado. Mas quando o fogo veio, Abraão viu tudo aquilo de uma alta montanha, respirando um ar fresco, tendo comunhão com Deus, olhando o julgamento, mas em comunhão com Deus. Eles estavam na montanha. Amém? Ló perdeu sua esposa. De uma certa forma, perdeu suas duas filhas. Ele não tinha filhos. Perdeu as suas duas filhas porque pensaram que era o fim do mundo, então tramaram para dormir com ele. E elas tiveram filhos de relação com o próprio pai. E aqueles dois filhos foram os pais de um povo chamado Moabitas e dos Amonitas. E este foi Ló. Perdeu tudo, perdeu a sua família, perdeu a sua esposa, virou uma estátua de sal. Mas tudo porque ele era justo, mas era mundano. Praticava coisas mundanas. E não foi Deus quem o puniu por isso. Quando o julgamento de Deus veio sobre aquelas cidades, ele estava lá. Tem coisas que não tocamos. Pessoalmente, eu não deixo meu filho ler os livros do Harry Potter. Eu não quero que ele aprenda e se envolva com encantamentos. Eu não toco em coisas da nova era. Você está olhando para alguém que praticava isso antes de se tornar um cristão. Eu sei no que eles creem, eu pratiquei isso. Eu conheço aquelas ideias de promessas de poder e tudo é um grande vazio. Eu encontrei o poder real. Seu nome é Jesus. O poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém? E olha bem, agora eles querem que os seus filhos acreditem nessas coisas da nova era. Cuidado, porque eles usam até alguns símbolos, sabe? Do mal. Não leve para sua casa. E alguns têm pesadelo por isso. Pastor Prince, não podemos ficar possessos. Eu concordo com isso. Aquele que nasceu de novo tem o Espírito Santo, mas pode ser atacado por fora. Não é? Talvez você levou alguma coisa para casa. E olha bem, isso foi apenas extra. E você sabe o que há de errado na sua casa, você sente no espírito. Não leve lixo para sua casa. Homens, por favor, não permitam que a pornografia entre na sua casa. Eu te digo agora, se você permitir a pornografia entrar na sua casa pelo computador ou pela revista ou algo dessa forma, você está, na verdade, deixando entrar muita luta, muita discórdia, muita briga para toda a sua família. E vai culpar a esposa, e vai culpar talvez o marido. Não, é a pornografia. Não sei por que falei isso, mas voltando à herança. Então, uma pergunta que eu fazia era essa. Eu tinha lido algo em Josué 11. Vamos ler isto. O último verso.
E aqui diz assim, Josué tomou toda essa terra. Essa história diz que Josué invadiu a terra e depois que conquistou Jericó, conquistou outras cidades e tem um lugar chamado Azor, onde Josué queimou Azor. Quando for em Israel da próxima vez, um lugar que você tem que ir é Azor. E quando você for a este lugar, você vai literalmente andar sobre os palácios do rei de Azor. E foi deixado daquele jeito. Está conforme era. Mas você vai ver camadas de cinza, camadas pretas. Estou certo? Estivemos lá, certo? Camadas de cinza ao redor. Quando você toca naquelas camadas, você está tocando, na verdade, algo da época de Josué. Josué queimou a cidade de Azor. Ele conquistou uma cidade depois da outra. Amém? E essas pessoas estavam na terra que Deus prometeu a Abraão, eram invasores ali. Amém? Eles adoravam os seus deuses. Amém? E não adoravam ao Deus de Israel. E Deus então removeu todos eles e colocou Israel naquela terra. Porque a terra pertence ao Senhor. Um após o outro. E finalmente ele disse o seguinte: assim Josué tomou toda essa terra conforme a tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E aqui diz: e Josué a deu em herança, diga a herança, aos filhos de Israel conforme as suas divisões segundo as suas tribos. E a terra descansou da guerra. A terra descansou da guerra. Diga de novo. Mais uma vez. A terra descansou da guerra. Guarde isso aí. Não tinha mais guerra, certo? A terra descansou da guerra. Mas olha, aqui é o capítulo 11. Vamos ver o capítulo 13. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias. E disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Tinha terra para possuir. Josué, tu estás velho, ele morreu com 110 anos. Quando Deus falou isso para ele, ele tinha 92 anos. E Deus disse para ele: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Isso aqui é uma contradição? A Bíblia diz que a terra descansou da guerra. Josué tomou a terra. A terra descansou da guerra. E ainda muitíssima terra ficou para possuir. Muito simples, olha para mim. Uma coisa é você batalhar. Outra coisa é tomar posse daquilo pelo qual lutou e nunca tomar posse. Você lutou por aquilo, mas não tomou posse. Há um verso que eu me lembro em Provérbios que diz que o homem que é preguiçoso não assa aquilo que ele pegou na caça. Ele caça aquilo, ele planejou, ele encontra o animal, lança uma flecha, então aquele animal cai, ele vai ao animal e ele até mesmo corta em pedaços para sua família comer, pega a pele para vestir, coisas desse tipo, e ele faz tudo isso, mas ele tem o trabalho de cozinhar para sua família? Não. Ele carregou, levou para casa e deixou apodrecer. Por quê? Preguiça. O preguiçoso não assa aquilo que ele pegou na caça. Quantas pessoas compram CDs e livros, mas nunca leem nem ouvem? A Bíblia fala de uma razão somente. Você diz falta de tempo. Deus diz, não, preguiça. As pessoas às vezes não meditam naquilo que receberam. Sim, às vezes anotam, até no caderno especial do Joseph Prince, a pessoa anota e até tem livros de anotações. Não é uma questão, sabe, de somente engolir tudo aquilo. A pessoa vai num restaurante 5 estrelas e a comida é muito boa e ela engole tudo. Não é questão de engolir, mas de saborear, pedaço por pedaço. Isso, meu amigo, é desfrutar da comida. Você medita, mastiga. Amém? Coma. Deixa a sua língua sentir o gosto. É o momento errado de falar isso antes do almoço. Deixe somente aquele tempero, o sabor, tocar a sua língua, certo? Você sente atrás na língua e também na frente, certo? É um prazer, por isso Deus te deu língua. Por que Deus fez isso? Ele podia somente dar uma língua que não sente nenhum sabor ou só um sabor, porque ninguém ia saber a diferença. Aquilo seria então normal para todos. Mas Deus nos deu variedades, vários tipos de sabores. E Ele fez tudo isso porque Ele te ama.
Ele quer que você desfrute. A Bíblia diz que Deus nos deu a vida para desfrutarmos, mas não para abusar, para ser imoral. Amém? Até para ter um filho, Deus te dá prazer, certo? No maior prazer humano, uma criança é formada. Mas você não pode pegar isso e então insultar a Deus e ter sexo com outras mulheres, várias mulheres. Está abusando daquilo que Deus deu. O mundo não cria nada. Deus criou o sexo. Falei de herança, agora falo de sexo. Isso é muito interessante. Ok? No momento do maior prazer, uma criança é formada. Deus podia fazer assim, ninguém ia saber a diferença. Você iria até um lugar, subir uma montanha mais alta, antes de ter um filho. Você quer um filho? Suba aquela montanha. Ah, mas eu não consigo. Faça exercício e depois você vai subir. Então, lá em cima o marido vai olhar para a esposa, certo? E assim se faz uma criança. Bata um no outro 10 vezes. Psh, 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 certo? Você não saberia a diferença porque aquilo seria o normal. Agora você sabe que anormal é estranho porque o normal se tornou normal. Mas quem te fala o que é normal? Graças a Deus que Ele nos deu tudo para desfrutarmos. Vamos honrá-lo então. E aqueles que abusam nunca desfrutam. Usam vários parceiros e até animais. E só piora. Sabe, todo tipo de perversão. Por quê? Porque não encontram aquele nível de novo. Só Deus pode nos dar isso. É como drogas, a pessoa que toma remédio para dormir o tempo todo e, na verdade, consegue dormir. A pessoa, na verdade, desmaia. Ela não dorme. Por isso acorda e ainda está cansada. Mas quando você clama a Deus, porque Ele dá aos seus amados o sono, você dorme e acorda e se sente descansado. Amém? Então as drogas foram feitas pelo homem como uma forma de produzir resultado no corpo que só Deus pode fazer. Se você está com medicamento prescrito pelos doutores, isso é outra história. Mas você mesmo está se medicando, usando drogas. Estou falando com você. Isso nunca vai ser bom. Parece bom agora. Sempre parece bom. But nobody gets too much heaven no more. It's much harder to come by. I'm waiting in line. Conhece este hino? Alguns conhecem. Certo, irmãos? Olha, escutem. Você nunca vai chegar lá se não parar com o vício em nome de Jesus. Receba do Senhor. Você não vai chegar lá até você parar. Só Deus pode te satisfazer. Isso é para todas as áreas. Ok, eu não sei quem precisava disso, mas foi bom. Glória a Deus. Vamos adiante. Ainda tem muita terra para possuir. Olha, uma coisa sobre conquistar. E olhando para Josué, ele tinha que conquistar, 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 conquistar. E depois que ele tinha conquistado tudo, certo? Isso em Josué 11. E ali diz que a terra descansou. Você não vai ver depois deste capítulo de Josué 11, Josué conquistando alguma coisa a mais. Aquela foi a última. No livro de Josué não tem mais conquistas. Ok? Mas, neste capítulo, 2 capítulos depois, Deus disse, ainda tem muita terra para conquistar. O que Deus está dizendo? Ele não está dizendo para conquistar mais terra, ele está dizendo que eles não estavam possuindo o que conquistaram. No hebraico ali é yarash, que vem da palavra herdeiro ou herança. Possuir. Não estamos tomando posse daquilo pelo qual lutamos. Não desfrutamos da nossa herança, ela é nossa. Está me ouvindo? Olha, tem alguns grupos de cristãos hoje lutando contra outros cristãos dizendo, bem, esse negócio de orar em línguas não existe, não existe. Esse negócio de cura. Mas então me explica por que Jesus morreu e passou por todo o sofrimento que aqueles cordeiros, durante toda a história judaica, eles nunca sofreram. Ele foi torturado antes da cruz. Por quê? E abandonam a herança discutindo por isso. É a nossa herança. Esaú foi rejeitado porque ele desprezou a sua herança. Deus está dizendo que ainda tem muita terra para possuir, ou seja, yarash, herança. Você não está tomando posse dela. Como fazer isso? No mesmo capítulo, verso 6. Olha aqui no verso 1 até o verso 2, o verso 3. Deus fala de todas as áreas onde os invasores tinham voltado.
A terra tinha sido conquistada por Israel, mas os invasores voltaram. Eles voltaram para aquela terra, a terra que pertencia ao povo de Deus. E eles não estavam tomando posse. Lembre-se disso, quando você não toma posse, o inimigo vem e ele toma tudo aquilo. Se você não ensina os seus filhos as coisas certas, o inimigo vai ensinar a coisa errada. Seja através de amigos, da escola ou através da televisão. Olha, a natureza aborrece todo vácuo. Vai encher com algo. Se não falarmos para os filhos aquilo que é certo, outras coisas vão entrar neles. Preste atenção nisso. Se os pais tratam da igreja como alguma coisa opcional, não fique surpreso se um dia os seus filhos tratarem Jesus como irrelevante. O conselho de Deus foi este. No verso 6, mesmo capítulo, depois de falar para Josué que tinha muita terra a possuir ainda, então ele disse: todos esses povos eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente reparte a terra em herança a Israel. Tome posse disso, da sua herança. E olha, daqui em diante não quer dizer que não tem mais lutas na frente. Mas a peleja era uma peleja da fé, ou seja, não era luta para tomar a terra, mas uma luta para possuir o que era deles. É chamado o bom combate da fé.